Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu vou resolver duas questõezinhas do livro de Álgebra Linear do Howard Anton. E esse livro está na 10ª edição. Então eu vou ler o exercício, resolver o exercício 17 primeiro e depois o 19. Nos exercícios 17 a 24, resolva o sistema linear dado por qualquer método. Então pessoal, eu vou resolver pelo método de eliminação de Gauss-Jordan, que é o escalonamento por eliminação de Gauss-Jordan. Esse primeiro sistema linear aqui da questão 17, eu posso fazer a matriz aumentada 2, 1, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Repare que a última coluna é a coluna do termo independente, né? Que a última coluna seria do AX igual a B, a última coluna seria o B. Agora vamos fazer a matriz aumentada da questão 19, que seria 3, 1, 1, 1, 0. E a segunda linha 5. Menos 1, 1, menos 1, 0. E repare novamente que a última coluna é a coluna do termo independente. Ou seja, a coluna que não depende de nenhuma variável. Agora vamos fazer a questão 17 primeiro. 2, 1, 3. 0. 1, 2, 0. 0. 0, 1, 1, 0. Qual vai ser a primeira sacada que eu vou fazer? Então, L1 vai se tornar L1 menos 2L2. E essa matriz vai se tornar L1 menos 2L2. Então, 2 menos 2 vezes 1, 0. 1 menos 2 vezes 2, 1 menos 4, menos 3. 3 menos 2 vezes 0, 3. 0 menos 2 vezes 0, 0. Agora eu vou trocar de lugar a linha 1 com a linha 2. A matriz vai se tornar 1, 2, 0, 0. 0 menos 3, 3, 0. 0, 1, 1, 0. Agora eu vou dividir a linha 2, que vai se tornar L2, dividido por menos 3. Então eu vou dividir a linha toda 2 por menos 3.
Pronto, o que eu vou fazer com essa nova matriz que eu tenho aqui? Eu vou colocar aqui L3 é igual a L3 menos L2. 1, 2, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0. Agora na linha 3. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 1 mais 1, 2. 0 menos 0, 0. E agora eu vou dividir a terceira linha por 2. L3 igual a L3 vai se tornar L3 dividido por 2. Vai ficar 1, 2, 0, 0. 0, 1, menos 1, 0. 0, 0, 1, 0. Agora, L2 vai se tornar L2 mais L3. Um, 2, 0, 0. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 0, 0. E agora eu vou fazer aqui L1. Vai se tornar L1 menos 2L2. Vai ficar 1 menos 2 vezes 0. 1, 2, 2 menos 2 vezes 1, 0. 0 menos 2 vezes 0, 0. E 0 menos 2 vezes 0, 0. Então, essa primeira coluna é como se fosse a coluna que multiplica x, por exemplo, uma variável x que eu vou chamar de x aqui. A segunda coluna é como se multiplicasse a segunda variável y. E a terceira coluna é como se multiplicasse a variável z. Eu vou fazer melhor, eu vou fazer como a questão está mandando, tá pedindo, tá mostrando, né? Vou colocar x1, x2, x3. Então, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Então, o conjunto solução. Pronto, agora vamos fazer a questão 19. Que é a matriz 3, 1, 1, 1, 0.
E na segunda linha, 5, menos 1, 1, menos 1, 0. Então vamos dividir a primeira linha por 3. L1 igual a L1 dividido por 3. E vai ficar 1, 1 terço, 1 terço, 1 terço. 0 por 3 é 0. 5 menos 1, 1, menos 1, 0. Então vamos fazer que L2, a segunda linha vai se tornar L2 menos 5L1. Então a primeira linha continua intacta. 1, 1 terço, 1 terço, 1 terço, 0. 5 menos 5 vezes 1, 0. Menos 1, menos 5 terços, vezes 1 terço. 1 menos 5 terços. Menos 1. Menos 5 terços. E 0. Um terço, um terço, um terço, 0, 0. Então, menos 1 menos 5 terços é menos 8 terços. 1 menos 5 terços é menos 2 terços. E menos 1 menos 5 terços é menos 8 terços. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar a linha 2, que vai se tornar L2 vezes menos 3 oitavos. Então vai ficar 1 terço, 1 terço, 1 terço, 0, 0, 1. Menos 8 terços multiplicado por menos 3 oitavos dá 1. Menos 2 terços multiplicado por menos 3 oitavos dá 1 quarto. Menos 8 terços multiplicado por menos 3 oitavos dá 1. Então, eu esqueci de falar, o objetivo da eliminação de Gauss-Jordan é tornar a matriz aumentada escalonada em matriz escalonada reduzida ao máximo. Então, como eu posso reduzir ao máximo? Como eu já tenho um pivô aqui no 1, eu tenho que deixar o resto da coluna toda em 0, e como eu tenho o segundo pivô na segunda linha, eu tenho que deixar o resto da coluna zerada. Então eu vou ter que retirar esse 1 terço daqui, para deixar a matriz escalonada reduzida.
Então agora eu vou fazer o quê? L1 vai se tornar L1 menos 1/3 de L2. Então, 1 menos 1/3 de 0, 1. 1/3 menos 1/3 de 1, 0. 1/3 menos 1/3 de 1/4. Então, vai ser 1/3 menos 1/3 de 1/4, que vai dar 1/4 também. 1/3 menos 1/3 de 1, 0. 0. 0 menos 1/3 de 0, 0. E vou repetir a segunda linha. Então a matriz já está escalonada reduzida, como vocês podem observar. Então é como se a primeira coluna multiplicasse x1, uma variável x1, a segunda coluna multiplicasse uma variável x2, a terceira coluna multiplicasse uma variável x3 e a quarta coluna multiplica uma variável x4 e a última coluna é o termo independente do sistema linear, das equações lineares. Então, vamos fazer o conjunto de solução. x4 eu vou deixar de um parâmetro t e x3 um parâmetro s. Então, x2 aqui seria o quê? Seria menos 1/4 de s menos t. E o x1 seria o quê? Seria menos 1/4 de s. Então, qual é o conjunto de solução? O conjunto de solução seria mais o termo t. A primeira variável não tem termo t, a segunda tem menos 1t, a terceira não tem t, a quarta tem 1t. Mais s. S temos no primeiro termo menos 1/4, menos 1/4 na segunda, temos 1 na terceira e 0 na quarta. E lembrando que o parâmetro t e s pertencem aos reais. Pronto, esse é o conjunto de solução. Terminei as duas questões. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.